Fala, queridão, fala, queridona. Mais uma vez você está no ObvioCast, no quadro Psicoligando. Psicólogos que ligam, que se importam. Pessoas que estão olhando para a sociedade, percebendo que existe a necessidade de mexer em alguma coisa, de trabalhar de alguma forma para que a gente possa mudar de modo positivo a nossa sociedade. E é óbvio que para falar sobre psicologia, já também enrosquei aqui já, eu tenho que trazer um psicólogo ou alguém que está envolvido, ou um psicanalista, alguma coisa assim. Mas eu trouxe um psicólogo hoje, que é o Lucas Ribeiro. Fala aí, Lucas. Isso aí. Bom demais da conta? Muito bom, obrigado pelo convite aí, é um prazer. Prazer é nosso, tá vindo de São Paulo, gastou 3 horas para chegar aqui. É padrãozinho de sempre, trânsito. Maravilha, uma delícia, né? Você que está assistindo a gente está em Campinas, ele está de São Paulo. Isso porque você morava aqui do lado, né? Você morava Sim, aqui em Indaiatuba, você falou? Era bem pertinho. Você estava comentando comigo que você foi a São Paulo porque você mudou de empresa que você trabalhava. Isso, eu trabalhava só como psicólogo clínico e agora sou psicólogo escolar e psicólogo clínico. Trabalho numa escola lá em São Paulo. Legal, a gente vai falar sobre isso daí. O que eu tenho sobre você aqui, cara? A gente vai conversar sobre contentamento, sofrimento e a ansiedade pelo paraíso agora. E eu sei que você é psicólogo, mas você falou, antes de nós abrirmos a câmera que você também é teólogo. Sim. Isso é muito legal. Beleza, vamos lá, cara. Deixa eu entender um pouquinho quem é você antes da gente entrar nesse bate-papo aqui. Como é que o evangelho chegou ao Lucas? Eu sou filho de pastor. Meu pai é um pastor batista, capelão hospitalar há 35 anos, lá em São Paulo. Então eu cresci no meio do evangelho, no meio da igreja. E quando fui buscar a minha formação, eu primeiro fui para teologia. Então eu fiz a teologia naquele sistema de internato, né? Larguei tudo, família, fui morar no seminário. Legal. Morei lá, fiz o seminário, depois me tornei pastor batista e comecei a atuar junto com o ministério. Eu atuava em escolas com palestras sobre inteligência emocional para ensino médio. E aí nessas atuações eu comecei a receber muitas demandas dos alunos de desabafos, de questões que eles tinham, muita ideação suicida, questões de dilemas da vida que os adolescentes passam. É normal da adolescência, mas eu ali sem preparo, eu comecei a me deparar com muitas questões densas, profundas. E aí eu pensei, é hora de buscar uma outra formação. E aí fui para a psicologia. Então a psicologia veio com uma segunda formação, como uma forma de me preparar melhor para atender esses alunos. E aí depois da formação em psicologia, comecei a atuar como psicólogo clínico, e aí fui fazendo essas duas coisas ao mesmo tempo, o ministério pastoral e a psicologia clínica, né? Levando os dois ao mesmo tempo. Quando você disse que você fez seminário teológico e você morou lá, veio na minha cabeça a Palavra da Vida. Não foi a Palavra da Vida? Não, mas era um sistema muito parecido. Sistema próximo. E aí eu já iria, se fosse a Palavra da Vida, perguntar como é que conecta a psicologia para, pelo menos antigamente, a Palavra da Vida não incentivava muito psicólogos. Não sei como é que é ainda hoje. Não sei se você tem contato com outras pessoas. Não, eu não conheço muito lá a Palavra da Vida ou a linha deles, mas a faculdade que eu fiz, a formação que eu tive, não tem um olhar tão restrito quanto a psicologia. Tá. Né? E assim, essa restrição quanto à psicologia, cá entre nós, ela é compreensível. Sim. Porque a gente não tem uma coisa que se chama psicologia. Né? A gente tem muitas psicologias diferentes e as que são mais divulgadas, geralmente elas não estão muito alinhadas com o evangelho. Então acaba que esse preconceito ele é, de certo modo, justificado. Porque as pessoas olham para uma psicologia que é uma caricatura da psicologia. Não uma psicologia mais científica ou baseada em evidência, mas uma psicologia da militância, das pautas ideológicas, que é um espantalho que é o que a gente vê, né, em mídia, o que a gente vê por aí. Sim. É interessante você falar que existem, dentro do guarda-chuva da psicologia, várias psicologias. É mais ou menos como uma engenharia, né? Que você faz usando a engenharia básica e depois você tem os vários tipos de engenharia. No caso da psicologia, você se especializa em linhas de trabalho, né? Você vai com essas linhas de trabalho significando todas as coisas, né? Tem pessoas... Hoje o TCC ela está muito próxima de uma forma de trabalho como um discipulado quase. Eu acho que um discipulado talvez eu estou sendo muito amplo no meu comentário, né? Mas ela permite que haja uma conexão com pessoas que fazem aconselhamento, que conseguem despertar o melhor das pessoas. A gente tem trazido pessoas para cá. Não sei se é a tua área de atuação. É muito semelhante. A TCC, os formuladores da minha abordagem, eles chamam a TCC de uma abordagem de segunda onda. Então, a gente está no mesmo guarda-chuva, dentro dos guarda-chuvas um menor, que são os comportamentais,
Só que eu tô dentro daquelas que eles se denominam de terceira onda, Entendi. que é a terapia de aceitação e compromisso. Então a gente tem uma base da filosofia da ciência, uma filosofia do conhecimento, que é a mesma da TCC, só que tem algumas diferenças, né? É uma abordagem que ela é um pouco mais flexível, as sessões não são tão engessadas, não é tão programado, os protocolos eles são um pouco mais adaptáveis a cada realidade, a cada indivíduo, e ela tem uma intersecção muito bacana com a espiritualidade de um modo geral. Não necessariamente uma religião, uma doutrina, mas uma abertura para que o nosso trabalho com o paciente seja ajudá-lo a praticar seus valores, apesar dos sofrimentos que ele vai encontrar no caminho. Entendi. Né? Até conectando com o nosso tema. Que é a ideia de que o sofrimento, o nosso primeiro impulso a respeito do sofrimento é eliminá-lo. Mas a ideia dessa abordagem, quando a gente fala aceitação e compromisso, é, por um lado, a aceitação de algumas coisas que estão fora do nosso controle, mas também o compromisso de fazer mudanças necessárias para que a nossa vida melhore. Então, o equilíbrio entre as duas coisas que se tensionam, né? Aceitação e compromisso com mudança. Você é casado e tem 2 filhos. Você tem que citar o nome da esposa e dos filhos, porque senão você não volta para casa com a mesma alegria que você chegou aqui, né? Quem é a sua esposa? Quem são seus filhos? Minha esposa é Larissa, eu tenho 2 filhos, o Samuel de 5 anos e o Joaquim de 3 anos. E é graças à bondade deles que eu posso sair de casa para estar aqui nesse momento gravando. É a generosidade da minha esposa que me permite estar aqui. A Larissa também trabalha com área de saúde, psicológica, não? Não, outra área do direito. Área do direito? Isso. Então tá. Bom, de qualquer coisa é o seguinte, né? Se de repente você fizer alguma coisa que necessite de um advogado para te defender, não sei se é essa área dela civil, mas pai que te ajuda em alguma coisa. Ô Lucas, eu coloquei uma introdução aqui que dizia que hoje nós vamos conversar sobre algo que você trouxe de forma brilhante, que é a nossa dificuldade em lidar com dor, esperar em Cristo e encontrar contentamento num mundo quebrado, num mundo caído, tá? Vamos dar uma introdução a isso daqui para a gente contextualizar para as pessoas o que a gente quer conversar. Sim. Na minha prática clínica eu encontro muita gente que procura ajuda, e a ajuda que a gente procura é quando a gente está enfrentando algo difícil, né? A gente não tem muita dificuldade de experimentar aquilo que é bom, mas quando a gente lida com sofrimento, com dificuldade, a gente começa a perceber que os nossos recursos são muito limitados. A gente tem poucos recursos e os recursos que a gente tem, geralmente, eles produzem um efeito colateral, que são os casos dos vícios em geral. Então, uma angústia que eu não consigo resolver, eu recorro a um álcool, eu recorro a um vício em rede social ou vício em qualquer outra coisa que é um comportamento compulsivo na tentativa de aliviar o sofrimento. Esses comportamentos aprisionam a gente. A Bíblia fala muito disso. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo falou muito sobre isso, sobre não deixar que nada nos domine. Fala sobre, na carta aos Filipenses, que talvez possa ser a carta que vai perpassar toda a nossa conversa aqui, é a carta sobre aprender a encontrar esse contentamento no meio das dificuldades. Voltando à abordagem, o que a abordagem propõe? A ideia de que a abertura e a aceitação daquilo que é desconfortável é um primeiro passo para que a gente consiga encontrar isso que a gente chama de saúde mental, ou que a gente chama de flexibilidade psicológica, seria o nosso termo técnico, que é a capacidade de se adaptar às diferentes circunstâncias sem a evitação da experiência que nos leva a comportamentos compulsivos. Então é aí que a gente conecta o contentamento com essa questão do sofrimento e com essa busca que a gente tem. O nosso anseio mais fundamental é que o sofrimento seja resolvido. Só que quando a gente traz uma perspectiva cristã, esse sofrimento não vai ser resolvido aqui e agora. Ele vai ser resolvido na volta de Cristo. Então, se a gente esquece, ou se a gente tenta esquecer que Cristo vai voltar e que se esse sofrimento vai ser resolvido no futuro, a gente começa a tentar colocar esses subterfúgios como evitações de sofrimento. E é aí que a gente se aprisiona em vícios. É interessante que o que você está me falando me lembra um pouquinho, e eu tenho brincado bastante com as pessoas que eu cito hoje, The Chosen, episódio tal, capítulo tal, né? Mais ou menos assim, não é mais a Bíblia, agora é The Chosen. E tem um momento que ele fala assim, né? Que ossos vão se quebrar, corações ainda vão se partir, né? Que mesmo com o evangelho chegando a nós estamos num mundo caído. Então é como nós vamos significar as nossas vidas tendo Cristo em nós e vivendo num mundo caído. Né? Então, é bem legal a gente perceber isso que você está falando, porque é uma introdução muito forte, porque a gente percebe que, de certa forma, a gente está sendo acometido pela aceitação de que nós somos especiais,
de que nós merecemos o melhor, de que nós não devemos sofrer, de que a gente tem que se livrar de todas as formas, de qualquer coisa que esteja nos incomodando. E esse incomodando, ele pode ser até uma coisa muito simples, do tipo, alguém está fazendo um apontamento de alguma coisa que eu preciso mudar e eu simplesmente tiro aquela pessoa da minha vida sem que eu tenha que mudar. Isso acaba virando o hábito das pessoas, né? Sim. Nesse mundo maluco, moderno. E quando é que você percebeu que isso era um motivo de você colocar um pouco mais foco? Justamente por perceber o quão comum isso é na minha prática clínica. Porque isso é um tema que perpassa quase todo tipo de sofrimento, quase todo tipo de caso. Que é o sofrimento, a metáfora que a gente usa é na superfície. Sabe aquelas fontes dançantes que a gente tem em parques, a fonte que joga água? Então, se você olha por cima da superfície, você vai ver que ela tem uma espécie de borrifador, a outra joga um jato contínuo, a outra joga um jato que ele é intermitente. Por cima, o sofrimento aparece de várias maneiras. Só que quando você olha por baixo da superfície da água, é encanamento e algum sistema eletrônico para dizer para cada bico ejetor que tipo de jato ele vai fazer. Então você tem um sistema eletrônico e cano com água. É simples. Então, por trás dessa aparente diversidade do sofrimento, a gente tem processos psicológicos muito semelhantes. E um deles, que é esse processo muito comum, é o processo da evitação da experiência. Então, eu não consigo lidar com o sofrimento, eu não tenho recursos, não tenho um repertório de comportamentos para me aliviar desse sofrimento. Eu vou buscar esse alívio em qualquer outra coisa que me faça esquecer do sofrimento. Então, eu desconto na comida, eu desconto na bebida, eu desconto no entretenimento, nas séries intermináveis, na rede social, no scrolling interminável ali da rede social, porque eu estou tentando evitar o desconforto da existência. Que a existência é desconfortável em muitos momentos. Isso vale para sofrimentos, né? Eu estou colocando isso como essa camada do sofrimento, porque na superfície vai ter gente sofrendo porque não conseguiu comprar um novo iPhone e vai ter gente sofrendo do luto de uma família inteira. Na superfície, esse sofrimento ele tem dimensões diferentes. Tem pessoas que têm sofrimentos diferentes e a gente poderia, né? Se a gente fosse um pouco leviano, a gente julgaria o sofrimento de um e de outro. Mas por baixo dessa superfície é sofrimento e a gente está tentando evitar esse sofrimento. A gente está... Desde o começo da humanidade, a gente está tentando lidar com o problema do sofrimento, né? É o grande problema que a gente tem. E existe, no teu ponto de vista, eu acho que é muito complexo dar uma resposta dessa num podcast de 60, 70 minutos, mas existe algum diagnóstico social que você enxergue que é influenciado, que é um influenciador motriz disso? Não acho que exista um diagnóstico tão simples, mas tem alguns fatores que agravam o nosso cenário. Eu acho que o conjunto de fatores que eu chamaria é um aumento do conforto. Antigamente a gente tinha um esforço para chegar a algum tipo de recompensa, algum tipo de resultado. Hoje em dia esse esforço está muito reduzido. Então, e não só o esforço reduzido, mas também a facilidade com que a gente encontra, por exemplo, um remédio numa farmácia. Antigamente a gente aceitava uma realidade que a gente não tinha controle, como a doença e a morte, porque a gente não sabia como controlar. A ciência avançou, a gente descobriu um microscópio, a gente inventou um microscópio, descobriu que existe um negócio chamado bactéria, inventou um negócio chamado antibiótico, e agora esse antibiótico pode chegar na nossa casa com um clique do celular no aplicativo que chama iFood. Então eu posso abrir o iFood para pedir remédio e o remédio chega na minha casa e cura a doença. Então, esse aumento das comodidades, do remédio, da ciência que me proporciona o conhecimento da medicina, do entretenimento, da facilidade que eu encontro esse entretenimento, tudo isso vai tornando a nossa vida mais confortável, que por um lado parece bom, parece que a vida está se assemelhando um pouco mais com o paraíso, só que a gente não está vendo uma diminuição do sofrimento da angústia psíquica. A gente está vendo, na verdade, um aumento. Porque quanto mais confortável a nossa vida fica, o outro lado dessa conversa é menor a nossa tolerância para o sofrimento e a frustração. Cara, isso é muito legal. Hoje ou ontem eu estava vendo um memezinho na mídia social que tinha uma criança cheia de brinquedos em volta dela, assim, sentada e chorando, e a mãe falando assim, mas o que você quer? Eu já te dei de tudo. E ele falou assim, que me digam não. Isso foi muito forte, porque obviamente foi postado por alguém que queria trazer essa realidade, né? Porque a criança ela precisa ter um não, ela precisa ter alguém que cerceie o que ela quer fazer, que diga para ela um não quando precisa ser dito não. E o que você está dizendo é claramente que nós, adultos, a gente está reproduzindo nas crianças o que a gente está vivendo.
Porque a gente não está dizendo não para nada, a gente pode qualquer coisa, né? Se antigamente uma verdade me confrontava, eu simplesmente ressignifico essa verdade, digo, essa é a sua verdade e não a minha. Sim. Na minha verdade eu posso fazer isso, está tudo em ordem, né? Cara, mas isso é muito doido, porque quando a gente enxerga a sociedade, a gente está olhando para fora, e é claro que o psicoligando é olhar para a sociedade, mas a gente pode fazer uma estratificação disso. A gente pode olhar a estratificação da sociedade, das igrejas, dos cristãos, do qual, inclusive, a gente vive. E eu consigo enxergar em mim e pessoas próximas de mim que o comportamento é o mesmo. A gente tem os mesmos influenciadores e a gente tem os mesmos gatilhos de procurar esse conforto desmedido. E aí é onde eu já quero colocar a idolatria, né? Quando é que a terapia ela vira um ídolo? Como essa tentativa de resolver tudo emocionalmente pode virar uma espécie de idolatria do bem-estar? Eu acho que tem aqui, eu queria fazer um adendo antes da gente entrar para essa idolatria da terapia, que a gente ainda está numa época, infelizmente, que a gente enfrenta muitos tabus a respeito da psicoterapia. Então a gente ainda deveria falar um pouco mais sobre o benefício da psicoterapia para cristãos que ainda acreditam que a psicoterapia vai tirar eles da igreja, vai fazer eles abandonarem a fé. E como eu disse, é um preconceito até certo ponto justificável, porque existem linhas sim, existem profissionais preparados, existem profissionais que vão tentar influenciar seus pacientes contrários à sua própria fé, à religião, a ideia de que a religião é um atraso, um retrocesso, uma crença limitante da pessoa. Existe muito disso por aí, mas não é a totalidade da psicologia. E em muitos casos, a gente vê cristãos querendo ser bons cristãos, querendo praticar seus valores e não conseguindo. Porque não conhecem seus próprios comportamentos, não conhecem os gatilhos que os motivam a não conseguir viver aquilo, não conhecem, às vezes, sua própria história de vida. E nesses casos, a psicoterapia pode ser muito útil, pode ajudar muito. Então, eu recebo inúmeros casos de pessoas que estão tentando viver uma vida cristã. Se a pessoa é um cristão, ele está ali frequentando uma igreja, e não significa que o fato de eu ser cristão e psicólogo eu vá aceitar que a autodeclaração dele de ser cristão é algo dado. Não, a gente precisa olhar para isso. Muitas vezes ele cresceu na igreja e nunca questionou essa fé dele. Entendi o que você quis dizer. Na verdade, assim, o fato de ele ser cristão não significa que ele está totalmente redimido em todas as áreas da vida dele. Ele precisa ser revisitado, ele precisa ser olhado de um modo mais... Tem que ser feita uma anamnese psicológica com esse camarada. Posso usar esse termo? Ou a gente, em sessões, em alguns momentos, eu faço aquilo que a Bíblia nos orienta, né? O cristão deveria estar pronto a dar a qualquer um que lhe peça a razão da sua fé. Então, em alguns momentos eu digo, por que você quer viver isso? Por que você acha que isso é importante para a sua vida? E aí a pessoa percebe que não aderiu internamente aos valores daquela religião. Ela aderiu aos comportamentos socialmente aceitos daquele grupo social. Sim. E ela percebe, eu sou um frequentador de igreja. Isso não significa que eu quero que ela saia da igreja. Sim. Significa que ela precisa entender quais são os valores que ela assimilou como os valores dela. E que no cristianismo a gente chama isso de nascer de novo. Sim. Nascer de novo significa eu abro mão daquilo que eu antigamente valorizava e eu passo a valorizar aquilo que Cristo valoriza. E aí eu aderi a um novo sistema de valores e crenças. E muitas vezes a pessoa frequenta uma igreja e não fez isso ainda. Cara, mas é forte o que você acabou de falar, porque assim, vai até um pouco contrário ao que a maioria das pessoas querem, porque as pessoas elas procuram, através de práticas, sejam elas psicoterapêuticas ou qualquer outra prática, elas buscam atender os seus próprios anseios. E um cristão, antes de qualquer coisa, ele tem que atender à vontade de Deus. E atender à vontade de Deus, conforme nós sabemos e a nossa audiência também sabe, é que você morra. Você tem que matar a si mesmo. Exato, né? exato. Você tem que esmurrar o seu próprio corpo para que você possa buscar aquilo que é vontade do Senhor. É o sacrifício vivo, santo e irrepreensível de Paulo, lá em Romanos 12:1. E isto é um contrassenso, né, para este mundo. E aí, o que acaba acontecendo é que quando você me fala isso que você está acabando de me dizer, é que eu enxergo que tem, e eu sei que tem, um número muito grande de cristãos, percentualmente, que eles vivem o cristianismo... mas é um cristianismo que não é o cristianismo bíblico. Não é o cristianismo de Mateus 5, quando Jesus falou assim, olha, você tem que abrir mão de todas as coisas. Eu me lembro exatamente quando Jesus ele fala assim, né, que você tem uma palavra que ele usa, pobre de espírito. Cara, esse pobre de espírito é o contrário de orgulhoso, é o contrário de ser soberbo, né? Tem bem-aventurado um pobre de espírito.
Cara, como é que você faz isso conectar com esse mundo maluco? Sim. E aí, quando você faz um choque de realidade nesse daí, numa terapia que você tá com o cara tem que ressignificar tudo. Na verdade, esse camarada, ele precisa repensar até mesmo a fé dele, né? Sim. Mas Sim. mas aí que tá o ponto, Lucas. Talvez corrobore com as pessoas que entendem que um aconselhador bíblico pode ser tão ou mais útil do que um psicólogo cristão. Uhum. Uhum. Existe essa discussão e essa discussão ela é profunda, né? A gente poderia entrar nessa área do aconselhamento bíblico, aconselhamento cristão, a psicoterapia ou as múltiplas abordagens da psicoterapia, mas num certo ponto, qualquer um que seja um psicoterapeuta e cristão e que parta de uma antropologia cristã, ele vai chegar nesse entendimento de que o alvo da psicoterapia de um cristão, independente da ferramenta que eu utilizo para organizar esse conhecimento e essas sessões de psicoterapia, o alvo não é egocêntrico. Sim. Então, e aí nisso a gente concorda com o aconselhamento bíblico. Sim. Porque o alvo ele é teocêntrico. E teocêntrico no sentido de que aquele indivíduo muitas vezes vai encontrar a cura dos seus problemas ou ferramentas para melhor lidar com o seu sofrimento quando ele passa a perceber que o universo não gira em torno dele. E aí voltando, né, saindo daquele adendo de que ainda precisamos falar bem da terapia, a gente precisa olhar para um outro lado agora, que é o cristão que busca na terapia um modo de viver aqui nessa terra que seja como se fosse um paraíso, que nos foi prometido na volta de Jesus. Ou seja, eu estou olhando para essa vida, eu percebo que algo não está funcionando, tem coisas fora do lugar, tem sofrimento, tem morte, tem doença, tem muitas dores ao meu redor. E eu vou para a terapia para buscar, através das múltiplas sessões, muitas vezes anos de psicoterapia, para tentar fazer com que essa vida aqui fique paradisíaca. E não vai ficar. A gente precisa dizer, como cristãos, que a psicoterapia tem um limite, ela chega a um teto, que eu vou te dar ferramentas para lidar com o sofrimento, mas você vai enfrentar sofrimentos até o último dia da sua vida ou até o retorno de Cristo. Porque é isso que o pecado fez com o mundo é um mundo corrompido. E a gente vai viver nessa tensão. E por isso, e aí talvez o paradoxo que Jesus propõe, que é libertador e redentivo nesse caso, quem quiser viver uma boa vida precisa perder essa vida. Então é o desapego ao bem-estar no sentido de conforto e prazer que nos proporciona libertação para encontrar uma outra vida além desta. Então é justamente esse paradoxo. Eu vim para que tenham vida, a vida em abundância, mas quem quiser viver a vida tem que estar disposto a perdê-la. Então é justamente isso. O que me faz entender que assim, a psicoterapia ela é boa, mas ela em si mesma ela é somente uma ferramenta. Ela não é salvadora. A salvação vem por meio da fé em Cristo Jesus. Então você usa a psicoterapia como uma ferramenta para instrumentalizar acessos e também para você, no caso de cristão, significar para aquela pessoa o cristianismo de modo que ela consiga viver em acordo, ou pelo menos que ela tenha à disposição a verdade bíblica para que ela possa tomar uma decisão. Sim. Porque a decisão vai ser dela, na última análise. Né? Ela pode simplesmente chegar e falar assim, se é o cristianismo, eu não quero. Né? Sim. Pode acontecer, e tudo bem, é um direito da pessoa, né? Deus dá esse direito, né? A livre agência, nem acho que é o livre-arbítrio, mas acho que é a livre agência da pessoa aí. Quando a gente fala sobre isso e a gente pensa em medicamentos e ciências, a gente enxerga também que eles são bons. Ou seja, existem momentos, e a gente não quer ser reducionista aqui, para dizer que todo mundo que procura um psicólogo, e você por formação é psicólogo e tem clínica também, o cara não deveria procurar. Né? Não, você tem que encarar aquilo ali, você tem que simplesmente se resignar diante de qualquer dor. Não, existem dores que realmente precisam ser tratadas. Concorda comigo? Sim, sim. Eu acho que esse é o ponto. Mas ele não pode colocar sobre medicamentos e sobre ciência um endeusamento. Exatamente. Porque a ciência e o medicamento, eles são como essa caneca. Essa caneca é boa ou ruim? Ela é uma caneca. A ciência, o medicamento, ele é uma coisa, ele é neutro nesse sentido, mas ele pode ser usado para o bem e para o mal. Existem casos que a pessoa foi buscar um auxílio médico e a partir desse auxílio médico começou a fazer uso de medicamentos que não eram tão necessários assim. Que às vezes uma mudança de hábitos ou uma compreensão mais holística, né? Eu sei que essa palavra pode ter uma outra conotação, mas é uma compreensão mais integral da saúde daquele indivíduo,
poderia fazer com que ele encontrasse alternativas para lidar com seus sofrimentos que não fossem medicamentosas. Mas ele começou com medicamento. Então, assim, o medicamento faz bem ou faz mal? Depende. Depende de muitos fatores. A mesma coisa a psicoterapia. Ela faz bem ou faz mal? Depende. Tem gente que, por muito estar em psicoterapia, aprendeu a apaixonar-se pelos seus próprios dilemas. Tem ali uma sessão, um horário na semana, em que aquela pessoa se torna o centro do universo. E ela se apaixonou pelos seus próprios problemas. Então, é preciso fazer esse desafio de perceber, às vezes a psicoterapia não está fazendo bem. Às vezes o indivíduo precisa ser desafiado a olhar um pouco para fora de si, não tanto para dentro dos seus próprios dilemas. Isso é uma coisa que me causa estranheza quando eu falo com algumas pessoas, e eu já fiz isso. A gente fala, não, eu faço terapia há 25 anos. Aí eu digo, poxa, eu penso comigo mesmo, eu não confronto a pessoa, até porque eu vou confessar uma coisa para você e para todo mundo que está assistindo aqui, eu nunca fiz uma sessão de terapia. Então, assim, não tem como dizer se isso é bom ou ruim, mas o fato de alguém fazer alguma coisa por 25 anos é como, de repente, o governo atual que diz assim, eu presto assistência faz 30 anos e... Pô, você presta 30 anos e ainda tem gente com fome, ainda tem gente necessitando de assistência, então tem alguma coisa errada. Né? Então, assim, é esse pensamento que eu tenho. Mas, ao mesmo tempo, apesar de não ter feito terapia, em momentos devocionais, em momentos contemplativos com Deus, já me ocorreu de ressignificar a minha vida, porque Deus me mostrou algumas coisas. Uma delas, por exemplo, meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 7 anos de idade e eu tinha sido muito rejeitado pelo meu pai. Então eu não tinha um referencial paterno e eu sempre fui uma pessoa que não era reverente. Mas por que eu era irreverente? Porque eu não tinha um referencial. Então, essa irreverência e essa falta de referencial me fez, inclusive, ser não empático com as pessoas. Quando as pessoas diziam não para mim em relação a um bullying, alguma coisa assim, eu continuava fazendo bullying até que a pessoa chorasse, dentro de escola, alguma coisa assim. E também fez com que eu, em minha vida, sempre quisesse atenção. A falta de atenção que eu tive do meu pai, ela seguiu comigo na minha vida. Então, por exemplo, eu tenho uma Harley Davidson que tem um barulho, para todo mundo é horripilante, para mim é maravilhoso. Mas, na verdade, o barulho é que eu quero chamar atenção. Quando o Senhor ele me fez ser confrontado, quando a gente teve essa conversa, quando ele teve essa conversa comigo, foi uma coisa tão redentora, porque eu comecei a perceber por que eu tinha me comportado de tal forma em algumas situações da minha vida, e foi libertadora, porque me permitiu não precisar mais ser o centro das atenções no futuro da minha vida. Eu comecei a me libertar disso. Mas onde eu quero chegar com esse meu comentário? Que essa cultura que as pessoas elas criam para si mesmo, para sempre ter conforto, na verdade, é uma forma de não se expor para as fragilidades que ela tem. Né? Então, assim, as pessoas não estão disponíveis, não estão dispostas a serem, como você mesmo falou, expostas. Né? Elas não estão dispostas a serem expostas. Né? E isso é uma coisa que você vê na sua clínica? Sim, muito, muito. Crianças, adultos, geral. Eu atendo só adultos, né? Então eu percebo muito essas dinâmicas. Agora, isso que você falou é muito interessante. Assim, tem essa discussão assim, de todo mundo precisa de terapia, a terapia faria bem para todo mundo. Eu não acredito que todo mundo precisa de terapia. Eu acredito que a terapia pode ser uma ferramenta útil. Veja, por exemplo, a sua experiência. Essa não é uma experiência que a gente poderia generalizar e esperar que todo mundo chegasse à mesma percepção dos próprios padrões comportamentais a partir da espiritualidade. Porque isso não acontece com todo mundo. Muitas pessoas precisam de uma outra pessoa para dizer, olha, isso aqui acontece talvez por causa daquilo. Ou vamos olhar para a tua história para entender por que você aprendeu a pensar como pensa, sentir como sente, a decidir como decide. De onde vêm esses comportamentos? Eles estão aí para quê? Então, a psicoterapia ajuda muito essas pessoas. Agora, não significa que a psicoterapia é o único caminho para chegar a esse conhecimento. Existem muitos outros caminhos possíveis. Né? Agora, a questão a gente não tem, falando de método científico, a gente não tem como generalizar estes outros caminhos no sentido de dizer, olha, a tua experiência ela vai ser a experiência padrão para que todo mundo encontre a clareza ela não é replicável, né? A clareza a respeito de si, o autoconhecimento. Né? Muita gente vai estar vivendo a mesma coisa e vai estar se perguntando, eu não sei por que eu faço o que eu faço, eu gostaria de ser diferente e eu não consigo entender.
E aí eu preciso de uma ajuda, eu preciso de alguém. Não, e o que é legal é o seguinte, né? Eu posso fazer uma oração pedindo que Deus me transforme, eu posso cantar a música Eu Quero Ser, Senhor, como um vaso nas mãos do oleiro, e o Senhor colocar exatamente alguém que molde esse vaso, que é um terapeuta. Sim. Ele pode simplesmente utilizar ferramentas para poder fazer com que eu tenha o mesmo despertar que ele fez comigo no pessoal. Uhum. Porque no final das contas, a gente inclusive tem o hábito de tentar sempre colocar o sobrenatural em coisas que poderiam ser de ordem natural, né? Porque assim, é que o que a gente significou como sendo natural já é sobrenatural em si mesmo. Quando você vê, por exemplo, uma planta. Sabe? Uma planta no jardim. Cara, a quantidade de complexidade que tem ali dentro, de interações químicas, bioquímicas, de seres que vivem ali dentro, aquilo é extremamente complexo. Uhum. Então, assim, só por ser complexo e ser conhecido por mim, ele é natural. E aí eu simplesmente quero alguma coisa sobrenatural sobre a minha vida. Então, eu acho que Deus usa como recursos também a sobrenaturalidade para poder fazer algumas coisas, só que ele tem já várias outras ferramentas acontecendo. Sim, Uma vez eu sim. perguntei para um missionário que ele prega lá no Paquistão, e ele vê sinais, prodígios, maravilhas acontecendo frequentemente, e eu perguntei para ele, por que você acha que aqui no Brasil não acontece tanto? Ele falou, porque aqui não existe tanta necessidade. Porque a gente tem medicamento, a gente tem hospital, a gente tem tudo isso. Lá, ou você ora, ou você morre, meu amigo. Não tem essa. Então aí Deus se revela. Mas não é porque Deus de lá é um Deus que cura e o Deus daqui não cura. É porque aquele não precisa, ele cura através da medicina. Sim, eu tenho uma frase que eu carrego comigo, essa eu aprendi com meu pai, é uma citação de um livro que ele usa no treinamento dele. Como capelão hospitalar, meu pai lida diretamente com Vida e morte. vida e morte o tempo todo e treinando outros cristãos para que realizem esse ministério dentro de hospitais. E essa frase foi muito marcante para mim. Ela diz assim, que Deus ainda cura milagrosamente, mas nem sempre. E isso não depende tanto da nossa fé, mas dos seus propósitos maiores. Então, pra gente é isso. Deus pode fazer um milagre na vida de uma pessoa e curar uma depressão, um TDAH, alguma coisa que a gente considere como transtorno, um quadro sindrômico. Ele pode fazer desaparecer o sintoma? Pode, mas ele nem sempre faz isso. Isso depende mais dos propósitos dele do que do tamanho da nossa fé. Porque a gente não consegue generalizar isso. E quantas pessoas estão em realidades de sofrimento ouvindo de seus pastores que aquele sofrimento é por causa da falta da fé, é porque a pessoa não orou o suficiente ou não buscou a Deus o suficiente. Quando na verdade não é isso. Deus pode ter um propósito para aquela vida e o propósito pode ser justamente a glória do próprio nome dele. Então, e o que é mais doido ainda é que quando a gente consegue olhar para todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, são todas as coisas, né? Seja ela uma síndrome, seja ela qualquer problema, seja um desemprego, seja efetivamente uma dor que a pessoa está sentindo que é totalmente plausível essa dor, Deus ele é glorificado em cada uma dessas coisas, que é exatamente o que você está dizendo, né? Então, eu acho que aí a gente tem que ir lá daquilo que é a expectativa das pessoas para o endeusamento do conforto e agora entrar para o contentamento bíblico. Como é que a gente puxa essas pessoas, de um modo geral, para esse contentamento bíblico e consegue harmonizar essas coisas? Sim. Eu acho que a partir de atribuir um significado para o sofrimento. Eu uso muito o exemplo da academia, né? Uma pessoa que vai à academia, ela está indo literalmente sofrer. Por mais que a pessoa fale, não, mas eu amo academia, eu adoro academia. Tá, mas o que você está fazendo ali, o processo de hipertrofia muscular, ele é um processo em que você está literalmente machucando o teu músculo para que no processo de regeneração ele cresça, ele se regenere maior, porque você está emitindo o sinal para o seu corpo dizendo, eu preciso de mais músculos porque a carga está pesada e eu não estou aguentando levantar. Então, basicamente, resumo da hipertrofia é esse. Agora, por que alguém vai a uma academia voluntariamente? Isso não parece fazer sentido. Eu vou a um lugar, vou pagar uma mensalidade para colocar o meu corpo em estado de sofrimento. Só que a gente faz isso porque aquele sofrimento tem um sentido e um significado. Então, o contentamento não significa a aceitação masoquista do sofrimento, né? Ah, eu gosto de sofrer, eu quero aprender a gostar de sofrer. Não, a gente não gosta de sofrer, ninguém gosta. Mas a gente precisa dar um sentido a esse sofrimento. Então, vou citar um exemplo com a minha própria história. Antes de entrar para a psicologia, nesse período em que eu estava atendendo os alunos nas escolas e lidando com casos muito densos, eu comecei a perceber esses pensamentos em mim. E eu passei por um processo e um período muito denso, muito escuro da minha vida, em que eu tive um episódio depressivo e com ideações suicidas. Quando eu considerei tirar minha própria vida, eu pensei, opa, eu preciso não só de mais conhecimento para lidar com os alunos que eu atendo, mas eu preciso também de conhecimento para entender o que está acontecendo dentro de mim.
É o curioso caso. A gente fala isso na faculdade de psicologia, a gente fala, tem muita gente que vai para a faculdade de psicologia que precisava fazer terapia. Aí a pessoa vai para a faculdade de psicologia. Eu fui um desses casos. Eu fui tentar entender um pouco melhor, para ajudar outros e para me entender. E nesse processo eu entendi isso. A minha oração não era, eu nunca mais quero passar por isso, mas Deus, por quê? Se o Senhor está no controle de todas as coisas, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, por que o Senhor me permitiu passar por isso? Por que o Senhor me permitiu ver esse abismo dentro de mim e ver que esses desejos estão aqui dentro? A resposta que eu encontrei é, tem muita gente ao meu redor passando por isso. Que eu use isso como uma forma de me conectar com essas pessoas, de fazer algo por elas. Então, é nesse sentido que o sofrimento ele tem um sentido. Aquilo que eu sofro hoje é porque eu provavelmente em algum momento vou encontrar outros irmãos e irmãs no meu caminho que sofrem também. E aquilo que eu sofro me humaniza, me coloca os pés no chão para olhar para o próximo e falar, eu sei como é, eu já estive aí, eu não sei como é estar dentro de você, mas eu sei algo semelhante ao que você está sentindo. Então o sofrimento ele nos conecta, o sofrimento, as aflições que Deus nos permite passar aqui, serve para que a gente olhe um para o outro e nos coloque em movimento, para incentivarmos uns aos outros ao amor e às boas obras, porque todo mundo está sofrendo. Cara, é muito legal. Tem coisas que a gente tem falado em vários episódios e ela vai permeando. Eu digo que é como se fosse o nosso canon, que está aqui no ObvioCast. E assim, foi dado o primeiro 10 mandamentos, as pessoas foram transformar os 10 mandamentos em 613, Jesus veio e falou, escuta, então eu vou resumir isso para vocês em 2. E o primeiro mandamento ele falou amar a Deus, o segundo mandamento é amar o próximo. Então, o que é interessante é o que você está me dizendo é assim, o evangelho ele é para mim, mas é pelo próximo. Ele é para que eu seja redimido, para que eu seja refeito, para que eu seja regenerado, mas eu estou aqui não porque Deus é sádico e quer o meu prazer, quer ver o que eu vou sofrer aqui. Eu estou aqui, já que o lugar onde ele tem reservado para mim é melhor e ele não é sádico, para que eu possa levar o evangelho, né? Eu tenho que fazer isso. E esse sofrimento é interessante, que até me conecta, enquanto você estava falando, com o sumo sacerdote, que é Jesus, né? Sim, Aquele que Hebreus, ele consegue entender exatamente o que a gente está passando, porque ele passou. Então, assim é o sofrimento para com os outros também. O que acaba acontecendo é que, de certa forma, você está me dizendo que quando uma pessoa ela não tem um objetivo de vida que é o objetivo bíblico, que é o objetivo de estar aqui para Deus, a vida começa a perder a sua essência. Exato. É mais ou Exato. menos isso. Sim. E a gente esbarra nessa questão do sentido da vida. Porque quando a gente pega, vou colocar uma pessoa que se denomina cristã porque passou a frequentar uma igreja, ela canta alguns louvores, ela tem ali algum conjunto de comportamentos que se identifica com aquele grupo social, mas a gente vai perguntar sobre para onde a sua vida está indo, o que você valoriza, o que você considera como certo e errado, a gente percebe que a bússola moral dessa pessoa ela aponta para uma filosofia hedonista, de que o sentido da vida é ser feliz, o sentido da vida é ter prazer. Se o sentido da vida é ter prazer, eu não posso tolerar sofrimento, eu não posso passar por sofrimento, eu tenho que fazer de tudo para acabar com esse sofrimento, porque eu preciso ser feliz. E esse não é um pensamento bíblico. Então a pessoa, inclusive, busca a Deus e a igreja e o louvor e a oração como recursos para diminuir sofrimento. Quando, na verdade, o sentido que a Bíblia nos dá é a cruz. É o oposto. Então, é justamente o Deus que se faz sofredor para nos alcançar e nos desafia a nos colocarmos no mesmo caminho. Então, aquele que quiser amar a sua vida, perdê-la. Então, a lógica é inversa. A lógica é, eu então me coloco à disposição do próximo, ainda que isso me cause sofrimento no caminho. Porque todas as coisas cooperam. E é nisso que eu encontro, voltando para Filipenses, o contentamento. Quer eu tenha a mesa farta ou a mesa vazia. Porque eu aprendi o segredo de viver contente em todas as situações, como o apóstolo Paulo menciona em Filipenses capítulo 4. Que é, o segredo não é porque eu encontrei a terapia perfeita, a melhor abordagem terapêutica, o melhor medicamento psicoterapêutico. Eu encontrei um segredo, e o segredo é, em Cristo eu posso tudo, porque eu estou nele e ele me fortalece. Porque quando eu estou em Cristo, eu consigo olhar até para a cruz, que simboliza a morte, e não temer. Porque ela tem um sentido de ser. É muito forte o que a gente está conversando aqui. E eu estou me lembrando que antes de a gente abrir as câmeras, a gente estava falando que você está em São Paulo agora, saiu de uma igreja muito boa e está em São Paulo, numa cidade, uma capital, a maior capital do país, e procurando uma nova igreja. E assim, quando a gente fala sobre evangelho, quando a gente fala sobre teologia, acho que são várias teologias que a gente está encontrando aí, né? E assim, algumas delas estão abaixo do suportável, qualquer tipo de corte mínimo
tira essas igrejas de um filtro. Mas existem igrejas que elas não são nem uma teologia coach, mas elas são humanistas nesse sentido de fazer com que o ser humano ele procure, por próprios esforços, se safar, se livrar de dores e de desconfortos, o que inclusive nega até mesmo a Deus, né? Porque essa pessoa, no passado, se por um lado aquela teologia da libertação, ela trazia o fato de que o cara, em Deus, ele tinha direito a todas as coisas, e aí colocava Deus como se fosse um mordomo da pessoa. Dessa forma agora é o contrário, né? Você te fala, não, Deus existe, porém eu que preciso lutar por todas estas coisas. Só que essa luta não é para que eu morra, não é exatamente o que você falou, é para que eu vença. E o vencer não é o que a Bíblia diz que é vencer. Exato. Cara, É o vencer segundo a carne, é o vencer quando todos os outros me olharem e perceberem que eu estou prosperando, que eu tenho um carro melhor, que eu tenho uma casa melhor, que meu casamento ficou melhor, meus filhos me obedecem mais, porque eu consegui acessar alguns tipos de verdades ou mistérios que estavam ocultos a mim, mas a partir do momento em que eu aderi àquele culto, àquela religião, eu acessei uma espécie de conhecimento que fez com que a minha vida aqui melhorasse. O que não aponta para esse sentido escatológico que a gente está falando, que é a ideia de que haverá novos céus e nova terra. O que aponta é, a partir da adesão a esta religião, a minha vida aqui melhorou. Então essa religião, ela está para mim como um Herbalife. É um tipo de produto que eu consumo e ao consumir esse produto a minha vida melhora. E eu viro um promoter desse produto. A religião virou um produto. Então, o que o Evangelho nos apresenta não é isso. O que o Evangelho nos apresenta é, apesar do sofrimento, nós cremos e temos uma esperança. Então não é nem um otimismo aqui, carnal e terreno, um otimismo ingênuo de que as coisas vão melhorar porque eu orei mais. Eu vou jejuar mais, eu vou orar mais e a vida vai melhorar mais. Não, não é esse otimismo ingênuo, nem o pessimismo cínico de que diz as coisas não vão melhorar nunca, isso aqui é assim mesmo, a gente precisa se entregar. Mas o que eu gosto de chamar de um realismo esperançoso. Um realismo otimista, mas é um realismo que a vida é dura, é difícil, vai continuar sendo difícil. Quer eu tenha Jesus, quer eu não tenha, eu vou passar por sofrimentos. A chuva vai cair sobre a minha plantação e a plantação do outro. O sol vai nascer para todo mundo. Sofrimentos estão aí para todo mundo. Só que em Cristo eu encontro uma esperança última. De que apesar de que toda minha vida aqui seja sofrimento, esses sofrimentos aqui são leves e momentâneos quando comparados com a glória eterna. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, a vida dele foi ladeira abaixo depois que ele conheceu Jesus. Né? Ele era notório, ele tinha uma posição de status, de poder, de admiração, e a partir do conhecimento de Cristo Jesus, tudo aquilo passou a ser esterco para ele, porque a vida dele foi descendo a ladeira. Ele foi edificando igrejas, começou a ser perseguido, foi preso, foi levado a Roma e foi morto, por causa do evangelho. Então, quando a gente olha para a vida dele, é o contrário dessa teologia de commodity, de que coloca Deus como um produto que se eu consumir, minha vida melhora. No caso dele, não. A vida dele começou a ficar mais difícil. Mas o que é interessante é que, assim, para algumas pessoas, na verdade, eu não vou falar que são algumas, muitas pessoas. Quando a pessoa ela começa a viver um padrão moral com um guide cristão, essa pessoa começa a ser melhor vista na sociedade, nas suas empresas, e começa, muitas vezes, até a ser promovido, ser considerado em algumas situações que ele não seria. E acaba confundindo estas coisas, né? É comum que isso aconteça, principalmente se você está falando um evangelho periférico, que é aquele evangelho que ele é vitorialista e que as pessoas que fazem parte desse evangelho começam a mudar o comportamento também, e esse comportamento vai trazendo essa solução que eu acabei de comentar contigo. E isso é um sistema vicioso, né? Ele vai se retroalimentando, porque, inclusive, a falta de teologia de alguns líderes e a necessidade de manter controle e todas as coisas que a gente conhece vão jogando mais lenha nessa fogueira, né? Mas fazendo um paralelo, mesmo igrejas reformadas, mesmo igrejas que são teologicamente estáveis e bíblicas, a gente percebe que existe cada vez menos vocacionados. A gente percebe que a gente redimiu as funções, a gente redimiu as atribuições profissionais, as formações, mas existem cada vez menos vocacionados. Eu não sei se é a tua percepção também nas igrejas que você tinha, mas porque as pessoas, inclusive, elas querem ter um pezinho aqui no conforto e também glorificar a Deus. Sim. Eu não sei
dizer... Não tem base para... Eu não tô tão inteirado do cenário de outras igrejas a ponto de comentar algo, mas eu diria que a gente tem vivido uma mudança dos conceitos de vocação e de entrega missionária. A gente tem visto muito mais cristãos que, ao amadurecer, ao se tornarem mais conhecedores da palavra, eles começam a exercer o seu ministério nas profissões em que eles já estão. Ok. A gente não tem visto, pelo menos na minha experiência, eu não tenho visto mais aquele movimento de largar tudo, Entendi. sair do emprego, abandonar tudo e fazer missões do outro lado do mundo. A gente tem visto mais um movimento de, ok, eu tenho uma empresa, eu conhecia Cristo, eu entendi que Cristo precisa mudar todas as áreas da minha vida, então ao invés de eu sair da minha empresa e fazer missões na África, eu quero transformar o meu jeito de ser empresário, o meu jeito de fazer negócios, o meu jeito de tratar os meus clientes, de tratar os funcionários, de tratar os meus superiores. A gente tem visto essa mudança de uma missão local. Né? Mas é uma mudança, assim, a gente tem visto, que eu digo, eu tenho visto na minha experiência pequena e limitada. Não é um cenário nacional, para assim dizer. É interessante, porque assim, o que você está me falando vem bem forte na minha mente que sim, é exatamente o que eu enxergo. E também é verdade o que eu falei, que tem cada vez menos vocacionados. Mas talvez os menos vocacionados venham ao encontro do que você acabou de dizer. Que as pessoas elas estão trabalhando no evangelho mais relacional e não necessariamente abandonando as funções ou deixando as coisas para poder servir a Cristo missionalmente em algum determinado local. Eu acho que é assim, na minha humilde percepção, é um amadurecimento do conceito de vocação. De que a gente tinha antes essa dicotomia entre o trabalho religioso e o trabalho secular. E isso tem diminuído. Pelo menos nas realidades em que eu tenho transitado, a gente está diminuindo esse gap, né? essa distância entre esses dois conceitos, de que o trabalho que eu executo de segunda a sexta, ele é tão sagrado quanto o trabalho do pastor no domingo. Então, ele é um ministério e eu glorifico a Deus com o meu trabalho, não necessariamente abrindo a Bíblia numa reunião de trabalho, mas com a minha postura, com a minha excelência, com a minha ética. Então, a gente tem aproximado essas duas realidades como uma vocação sacerdotal, cotidiana, nos trabalhos em que já estamos. Eu acho que, em alguns contextos, os cristãos têm amadurecido para esse conceito. Cara, é muito legal, porque assim, você viu que eu puxei um assunto muito mais do ponto de vista de crítica, mas a própria conversa me conduz para dizer, não, é até bom, porque você está dizendo que quando a pessoa ela ressignifica a vida dela, dizendo que ela tem que viver para Cristo e fazer todas as coisas para a glória dele, e ela tem ao mesmo tempo a ideia de que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ela consegue. Ela consegue trabalhar e acomodar isso muito bem sem necessariamente delegar o que seria ruim até, né? O vocacionado era aquele cara, eu delego para ele, ele faz tudo, não preciso fazer nada. Então, igrejas maduras tendem a ter esse trabalho muito mais colaborativo na sociedade, muito mais da exposição do evangelho, também verbal, oral, mas também de modo prático. Legal, uma coisa legal. Porque assim, essa é uma coisa que eu tenho... a minha percepção, como eu lido com muitas pessoas de muitas igrejas, de muitos locais, a gente tem visto isso acontecendo, mas isso me chama a atenção para que igrejas maduras que poderiam ser objeto da minha crítica passem agora a não ser mais objeto da minha crítica, sejam um objeto de desejo para que as outras igrejas sejam assim. Sim, sim. E eu acho que, assim, é claro que a gente poderia desviar do assunto para um assunto de eclesiologia, mas acho que a compreensão daquilo que a gente chama de igreja precisa amadurecer também, né? Porque qualquer um coloca uma placa num salão e coloca escrito lá, igreja. Mas isso não significa que está dentro do que o Novo Testamento reconhece como sendo uma igreja. Então, quando a gente olha pelas lentes do Novo Testamento, a gente vai ver que quando a gente está falando de uma igreja, a gente está falando de um contexto específico de uma comunidade do povo de Deus que se reúne em torno do Evangelho de Cristo para o avanço do reino. E esse avanço do reino não é necessariamente abrir mão das suas realidades de trabalho, como, por exemplo, o apóstolo Paulo fazendo tendas. Né? Então, a gente tem as nossas profissões, e aí, voltando, por exemplo, a essa intersecção com a psicologia, um psicólogo cristão, ele glorifica a Deus fazendo um excelente trabalho como psicólogo. Não necessariamente influenciando o seu paciente a mudar de religião, porque isso, inclusive, atenta ao nosso código de ética. Então, isso é antiético, isso é ilegal. Agora, um psicólogo cristão, ele não necessariamente induz o paciente a ir da religião A para a religião B, mas ele faz um excelente trabalho como psicólogo, com práticas que ele estudou, com teorias que ele sabe fundamentar, ele sabe explicar o que ele está fazendo, ele faz uma boa supervisão, ele trata seus pacientes com decência. E aí a gente está falando desde coisas mais básicas, como a pontualidade e o respeito ao paciente numa sessão, quanto coisas mais abrangentes, quanto o profundo conhecimento da filosofia de ciência que embasa aquele trabalho para ele saber, eu estou fazendo um trabalho técnico aqui. Então,
essa intersecção. Ele não necessariamente vai ser um missionário Uhum. que vai anunciar o evangelho, ele pode fazer isso se ele quiser, mas Ok. dentro do trabalho dele, ele glorifica a Deus fazendo um trabalho de excelência. O que é interessante é que assim, é uma rede, né? Deus ele não desperdiça nada, né? Todas as coisas literalmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, o padeiro ele pode cooperar, o Sim, é psicólogo, isso. né? Até mesmo o profissional de marketing, até o profissional de marketing pode cooperar. Deixa eu te fazer uma pergunta que tem a ver com o que você acabou de falar aí. A gente está falando sobre contentamento bíblico, né? Quando você está falando sobre você lidar com um paciente que é cristão, você pode fazer esses apontamentos e até por teólogo que você também é, você consegue até trazer isso muito claro. E quando você está tratando um paciente que ele não é cristão, como é que você fala sobre contentamento ali, sem conectar com a Bíblia, apesar dos valores estarem permeados? Então, o próprio nome da abordagem traz esse conceito da aceitação e compromisso, que é essa tensão entre essas duas realidades, que tem a ver com contentamento, que é, existe parte da minha realidade, como por exemplo o meu passado, que está fora do meu controle. Eu não vou mudar isso. E quanto mais eu tentar mudar aquilo que está fora do meu controle, ou tentar controlar aquilo que não se submete ao meu controle, mais angústia eu vou experimentar. Então, nesse sentido, o contentamento, tem uma parcela do contentamento que é essa, que é eu aceitar aquilo que está fora do meu controle. A minha história fez com que eu fosse como eu sou. Então, eu não tenho como voltar no passado e mudar isso. Isso cabe a mim aceitar, e aceitar que essa história, essa trajetória de vida, o amor dos meus pais, por maior que fosse, deixou lacunas, e todos os pais deixam lacunas nos seus filhos, é perceber que eu tenho fraquezas, eu tenho fragilidades, e essas eu preciso aceitar. Aceitar, inclusive, para que eu busque recursos e auxílio para lidar com essas fraquezas. Então, aí eu tenho uma parcela que é a aceitação. Uhum. Mas a aceitação, ela poderia virar um comodismo. Então, desse outro lado da tensão, existe o compromisso de controlar ou mudar aquilo que está debaixo do meu controle. Uhum. Porque o contentamento não é uma acomodação. O Uhum. contentamento é dizer, olha, tem coisas que fogem do meu controle e eu vou ficar bem com isso. Porque eu não preciso controlar tudo, eu não sou Deus. Uhum. E do outro lado aquilo que está debaixo do meu controle, eu vou fazer o melhor que eu puder para melhorar. Uhum. Nos meus comportamentos, nos meus padrões, nos meus relacionamentos, nos meus hábitos. Então, eu estou contente com aquilo que Cristo me proporcionou até aqui, mas eu não estou parado. Eu continuo em movimento para melhorar a mim mesmo no alvo que é Cristo. Uhum. Olhando para esse alvo que é Cristo, o meu contentamento significa: vou caminhar dia após dia, grato por tudo que já passou, mas em busca daquilo que ainda não sou. Cara, eu sou fanzaço, vou fazer propaganda até para os caras e nem precisam, do pessoal do Divinamente lá do Jesuscope, né? Eles também têm um grupo de psicólogos que eles tocam, que é muito legal. E eu vi uma vez, acho que foi lá, ou foi o próprio Douglas que comentou num episódio, sobre uma esposa de um missionário, na verdade aquele grupo de missionários que acho que vieram pregar o evangelho, se não me engano, no Equador, e que eles jogaram primeiro alguns presentes para os índios, depois quando eles aterrizaram, efetivamente foram mortos. Lembra dessa situação? Sim, sim. E aí, quando chegou a informação para uma das esposas, ela chorou, ela pranteou, obviamente. Isso foi numa época que não tinha as facilidades de comunicação como a gente tem hoje em dia, então não tinha informação quase que nenhuma. E aí ela começou a chorar e os filhos estavam em volta e ela falou: Senhor, o que eu faço? Se eu for pegar e sair aqui dos Estados Unidos e ir para lá nesse momento, a chance de eu chegar lá e o meu marido não ser encontrado, ou estar em decomposição, ou já ter sido enterrado, é muito grande, e é muito complicado. O que eu faço? Me ajuda, me dá direções. E aí ela conta que, isso é essa história falada por uma dessas pessoas que eu comentei com você, né? Ou o Jonas ou o Douglas Gonçalves, falando que Deus falou para ela assim: o que você tem na mão? O que você está fazendo? Ela falou assim: eu estou varrendo a casa, eu estou com uma vassoura na mão. Varre a casa. E a ideia era mais ou menos assim: cara, o que você pode fazer diante disso? Continue fazendo o que você está fazendo. A conexão é mais ou menos essa daí, tipo, Sim. foge do seu controle, mas você, apesar de fugir do seu controle, continue fazendo aquilo que está no seu controle Sim. dentro dessa doideira que está acontecendo, né? Sim. Porque é um pouco daquilo que os antigos falavam de Deus escreve certo por linhas tortas, ditado que os antigos falavam, né? Que é um pouco todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. Mas é interessante que é muito tênue, né, a ideia de falar assim: não, eu vou me resignar diante disso e não vou fazer nada. Ou outra coisa é você dizer: não, eu vou entender que eu não tenho controle sobre todas as coisas, mas tem coisas que eu tenho controle. E essas coisas que eu tenho controle, eu vou andar. Essa é uma visão equilibrada, né? O outro lado desse pêndulo seria: eu quero controlar tudo, eu quero mudar tudo. E aquilo que eu não Aí é consigo mudar, eu não ansiedade. aceito. A gente cai na ansiedade. ansiedade, a gente cai nessa angústia de tentar controlar tudo, e aquilo que a gente não consegue controlar, a gente não consegue
tolerar. Que doideira, né? Eu tenho uma história que me lembrei agora, que acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Uma vez a gente foi levar ceia para o Senhor, ele não pôde ir à igreja, a gente foi levar a ceia até a casa dele, e ele tinha se acidentado, ele estava já com muitas debilidades ali, ele não podia sair de casa, se recuperando da queda que ele teve. A gente chegou até a casa dele, foi oferecer a ceia, e ele falou uma coisa que eu marquei muito. Ele disse assim: eu não oro a Deus pedindo que ele me livre do sofrimento, mas eu peço que ele nunca me permita passar pelo sofrimento sem aprender alguma coisa. Que é justamente essa visão equilibrada, é isso que é contentamento. Eu não peço que Deus me livre do sofrimento, mas eu não quero passar pelo sofrimento desatento, né? Eu não quero passar anestesiado. Eu quero passar por isso aprendendo coisas, para que eu saia desse sofrimento aperfeiçoado à imagem de Cristo. Então, o contentamento não é, eu vou sofrer e tá tudo certo. Nem é, eu não aceito sofrer. Eu vou sofrer e aprender. Então, eu aceito que essa realidade está quebrada pelo pecado e tem sofrimentos e angústias, mas ao mesmo tempo que eu aceito isso, eu também aprendo por não aceitar me contentar com isso. Eu aprendo porque eu quero sair desse sofrimento, dessa experiência aperfeiçoado. Eu quero sair um pouco mais parecido com Cristo do que eu estava antes de sofrer isso. Uau! Cara, você, no bate-papo que a gente teve antes até de marcar o podcast, você disse que você estava lendo um livro, você citou esse Sim. livro. Uhum. E você falou que esse livro ele tem uma visão sobre vícios, compulsões, e o que te chamou a atenção? E justamente toda essa conversa parte da leitura desse livro, que é um livro do Larry Crabb, chamado Viciados em Si Mesmos. Larry Crabb é um psicólogo cristão, foi um psicólogo cristão, e nesse livro ele fala sobre essa percepção de que os nossos vícios e compulsões são uma tentativa nossa de dizer para Deus que nós não aguentamos mais esperar Jesus voltar. É como se a gente diz assim, Basta. eu sei que quando Jesus voltar as coisas serão redimidas e aperfeiçoadas, mas eu quero aqui e agora. E esse eu quero aqui agora é tudo isso que a gente está falando. A gente cai na compulsão de álcool, de entretenimento, de até inclusive transformar o evangelho numa mensagem de autoajuda, porque eu não quero esperar a redenção de todas as coisas em Cristo. Eu quero o alívio do sofrimento aqui e agora. E parece não haver problema com isso, mas há um grande problema, porque a gente está dizendo assim, eu não quero mais deixar, eu não dou espaço para o meu coração clamar Maranata. Essa é a conversa, porque o Maranata, essa palavra, é uma expressão do nosso coração que diz: Senhor, termina logo todas as coisas, porque essa realidade aqui dói muito. Só que a gente, por ter muitos recursos, como a gente estava dizendo, a gente tem filme, a gente tem série, tem Reels infinitos, tem TikTok, tem comidas hiperpalatáveis, a gente tem tudo ao nosso acesso, muito fácil, tem remédio, tem medicina, tem psicoterapia. Então a gente vai usando vários recursos nessa angústia inacabada ou desenfreada para fazer dessa vida aqui agora um paraíso, porque eu não consigo deixar o meu coração numa posição de Maranata. E dizer, ok, tem sofrimentos aqui que são para serem sofridos mesmo. Vou dar um exemplo, o luto, por exemplo. O luto é um caso que muitas vezes a pessoa enlutada procura a psicoterapia porque em algum lugar ou ela acredita ou alguém disse para ela que o luto é um problema a ser resolvido. Só que quando você perde uma pessoa amada, que emoção você deveria sentir? Dor. A gente não para pensar nisso. A dor é o outro lado do amor. Como você denomina uma pessoa que perde alguém amado e não sente dor? É um apático. Insensível, tem algum problema aí, né? A gente não gostaria de ser essa pessoa. Mas quando a dor nos acomete, a gente quer se livrar dela. O luto é um exemplo desses, de que a dor é bem-vinda. Não é a desejada, não é agradável. Sim. Mas é um tipo de dor que nos aponta aquilo que a gente valoriza. A gente valoriza a pessoa que se foi. A gente valoriza o relacionamento que a gente tinha com aquela pessoa e que na verdade a gente ainda tem, porque o fato dela ter partido não significa que a gente não vai se relacionar com a memória dela. Então, esse é um exemplo de um sofrimento que a gente não deveria extinguir. Ele é um sofrimento que ele faz parte da nossa experiência, é extremamente desagradável, extremamente doloroso, é inenarrável o tamanho da dor, mas é uma dor que nos aponta para algo maior do que a dor. Aponta para o fato de que nós nos importamos uns com os outros, de que nós valorizamos a outra pessoa. Você sabe que a gente trouxe aqui a Raquel Alves, filha do Rubem Alves, que ele era pastor presbiteriano, escritor, ele tem vários livros escritos, já faleceu em 2014, se não me falha a memória.
E ela comentou que o que fez com que ele ressignificasse toda a vida dele, começasse a mudar a forma de escrita, de ser um academicista para poder ser uma pessoa que trabalhava mais a profundidade do coração e dos relacionamentos, foi exatamente no nascimento dela, em 1975, Uhum. que quando ele estava na maternidade, eles não tinham tido ainda a informação de que ela tinha lábio leporino. Quando nasceu, foi dito para ele, e foi dito naquela época, o protocolo dizia que ela tinha que fazer cirurgia nas primeiras 24 horas. E, enquanto isso, a mãe dela, que tinha feito uma cirurgia de cesárea, estava ainda sobre anestesia, desacordada, e ele sozinho na sala de espera ali, ele teve aquele momento contemplativo de ver como é que eu ressignifico a minha vida para fazer com que a vida da minha filha seja mais fácil ou menos difícil. Uhum. E ela trouxe isso na conversa, dizendo assim que nós estamos desacostumados a sentir dor. Nós estamos desacostumados a ouvir não. A gente está desacostumado a isso. E isso é Uhum. muito forte, cara. E aí eu já pergunto para você o seguinte: como é que a gente faz entre o já e o ainda não? Porque você falou sobre a gente vai ter um mundo redimido, a gente vai ter a exceção da dor. Ela não vai existir mais, né? Uhum. Não haverá Uhum. mais lágrimas, nem sofrimentos. Mas a minha pergunta para você é mais ou menos assim: como é que você fala disso entre o já e o ainda não para um cristão que está sofrendo nesse momento, que está fazendo terapia, tomando remédio e se sente culpado, inclusive, por não confiar o suficiente? Uhum. Sim. Eu acho que a ideia aí é sondar o coração, sondar o próprio coração. Porque a psicoterapia pode ser bem-vinda, o medicamento pode ser bem-vindo, desde que eles estejam nos auxiliando a lidar com o sofrimento, não nos auxiliando a esquecer e eliminar o sofrimento. Acho que aí é o X da questão. O sofrimento, ele nos humaniza, o sofrimento, ele nos conecta com o próximo, o sofrimento, ele está apontando para os nossos valores. Eu lembro de uma história de uma paciente que chegou para um psiquiatra dentro dessa abordagem, né, e disse assim: olha, eu queria esquecer o momento em que eu perdi a minha filha, porque a minha filha morreu nos meus braços. E ela lutou com câncer no hospital, eu estava ao lado dela e ela faleceu, ela estava nos meus braços. E aí esse psiquiatra, ele usava essa abordagem com ela, e utilizou essa pergunta: olha, que tipo de mãe você seria se você não estivesse ao lado da sua filha nesse momento? Você está se julgando a partir da dor e do sofrimento que é imenso que você carrega, da memória daquele momento. Mas se você pudesse ver o mundo pelos olhos da sua filha, ela teve uma experiência de partida muito saudável nesse sentido, de estar nos seus braços. E você, como mãe, pode se orgulhar de estar naquele lugar, naquele momento. Então, é justamente mostrar, assim, trazer essa reflexão para quem está vivendo esse contexto que você falou, que é uma percepção. Eu tô fazendo terapia ou tô tomando tanto remédio, pra quê? Dependendo do remédio, dependendo da psicoterapia, é para estar funcional no mundo. Em alguns casos, o medicamento ele vem para me auxiliar a funcionar no mundo, a servir melhor o outro, a servir melhor no meu trabalho, na minha família, a poder ter uma disciplina, ou a psicoterapia está me ensinando ferramentas e técnicas para que eu transponha o meu TDAH e consiga fazer devocionais, por exemplo. Mas tem casos em que a gente precisa se perguntar: será que eu estou tentando buscar aqui uma vida sem sofrimento? Será que eu estou tentando eliminar o sofrimento? Porque aí pode ser a psicoterapia, pode ser um remédio psiquiátrico, pode ser um monjaro, pode ser uma bariátrica, pode ser uma infinidade de coisas que nós utilizamos para tentar eliminar o sofrimento da vida, né? Então, nosso alvo enquanto cristãos não é eliminar o sofrimento, mas aprender a lidar com ele como testemunho. E esse era o testemunho de Paulo. Eu perdi todas as coisas por causa de Cristo. E nisso eu me alegro. Então, a mensagem do apóstolo Pedro na carta dele era: olha, se vocês estão sofrendo por terem praticado mal, não há mérito nenhum nisso. Mas se vocês sofrem sem terem feito algo errado, então glorifiquem a Deus porque vocês estão passando pela mesma coisa que Cristo Jesus. Ou seja, há um aspecto de alegria no sofrimento que é: se eu sofro e esse sofrimento não é motivado por más decisões minhas, se não são consequências das minhas más escolhas, este é um sofrimento que Deus permitiu na minha vida para que o nome dele seja glorificado. Então, o sofrimento aparentemente sem causa, ele não precisa ser combatido a todo custo. O alvo da vida não é ser feliz, o alvo da vida não é viver confortável, o alvo da vida é glorificar a Cristo. E se necessário for carregar a nossa cruz. E a gente precisa estar aberto a isso.
Cara, que bate-papo gostoso, agradável. E você é um daqueles convidados que a gente já gostaria de emendar já para poder trabalhar sobre outros temas. Você falou que você hoje trabalha como psicólogo dentro de uma escola. Isso. Os alunos lá são de qual idade? Todas as idades, da pré-escola até o final do ensino médio. Então, isso é muito rico, inclusive, porque a gente tem quadros aqui que falam, por exemplo, sobre jovens do futuro, como se eles tivessem 7 anos hoje e de repente ele batesse na sua porta e com 37 anos e falasse, papai, mamãe, eu estou vivendo uma situação totalmente diferente e eu precisaria que você me desse outras formações. Então, o Vozes do Futuro, que é um dos quadros que a gente tem, convida você também para poder assistir, é um quadro que de repente faz sentido trazer você. Você tem um monte de Sim. coisa, o problema é que você está em São Paulo agora, né? É pertinho, não, é tranquilo. Dá para fazer? Cara, que a Dá gente pra tem fazer. um monte de coisa para conversar. Eu Muito gostei bom. muito do nosso bate-papo. Eu te agradeço muito por estar junto com a gente aqui. Eu queria, esses momentos finais, eu sempre costumava, quando fazia processos seletivos com pessoas, eu perguntava assim para o candidato, falava, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar nesse momento? E aí eu pergunto para você, isso não é um processo seletivo, mas pergunto, você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, acho que a gente cobriu bastante coisa, né? Assim, é uma conversa muito densa, muito profunda. Eu te agradeço o convite, é uma oportunidade muito legal. Eu gosto muito dessas oportunidades de falar e conversar sobre isso, porque a gente nunca sabe onde isso vai parar, principalmente no mundo digital que a gente vive, né? Alguém pode estar assistindo isso aqui em 2058, a gente não sabe, né? Mas eu acho que o que a gente conversou aqui pode produzir mudanças de realidades profundas e alívio, não no sentido de alívio da fuga do sofrimento, mas um alívio no sentido de ressignificação do sofrimento. As pessoas que escutarem isso, né, o Espírito Santo agir através dessas palavras e agir para quem vai ouvir isso, é encontrar um sentido para o sofrimento, um sentido para essa vida sofrida. E o sentido é justamente que esse sofrimento aponta para os nossos valores, aponta para algo que a nossa alma não consegue saciar aqui nessa terra, né, que é como o C.S. Lewis dizia, né, eu encontro dentro de mim desejos que nada nessa vida pode satisfazer, então isso só pode me dizer que eu fui criado para uma outra realidade, e que essa insatisfação que a gente carrega, ela não seja eliminada, ela seja justamente assimilada, para que a gente diga, essa insatisfação é o meu coração dizendo, Maranata, volta logo Jesus, porque a gente quer encontrar essa realidade do paraíso. Lucas Ribeiro, se as pessoas quiserem encontrar você, você está em mídias sociais? Sim, todas as plataformas de redes sociais é @o Lucas Ribeiro. E Lucas com K, né? É uma coisa importante porque a gente não escreve, geralmente a gente tá falando, mas meu nome é com K. Não é nome artístico, como muita gente pensa. Não é o parente da Lucas com K. Lucas, te agradeço, realmente Eu que agradeço a agradeço. Larissa Isso. e aos dois pequenos também que permitiram que você estivesse com a gente aqui. Você que esteve com a gente aqui, a gente sempre pede que você curta, comente, compartilhe. Se você gostou desse episódio, manda para outras pessoas, porque essa é uma forma de você estar retroalimentando o algoritmo, dizendo que esse conteúdo é bom. Isso pode chegar para pessoas que estão sofrendo, pode chegar para pessoas que talvez você nem tenha ideia, mas precisam ouvir esse material, possam consumir isso. Então, assim, é uma forma de você abençoar pessoas também. Muito obrigado pelo teu tempo. A gente vai dar tchau para aquela câmera ali. Eu que Valeu, meu agradeço. brother. Valeu mesmo. Obrigado, valeu.